Oi. Turma, tá me escutando? Bom dia, turma. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo bem com você? Bem, pessoal? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia a todos. Só ir admitindo aqui o pessoal que está entrando. Bom, turma, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o folclore, tá? Então, não sei se vocês se lembram, né? Mas no dia 22 de agosto é o dia do folclore. Então, a gente comemora no sábado. Eu acho que os outros professores também estão trabalhando a questão do folclore com vocês, né? O professor Fábio, se não me engano, ele está fazendo um projeto com a professora Érica e a tia Rita. Mas eu vou falar da parte de história, né? Relacionada ao folclore, que tem tudo a ver. Vocês estão me escutando normal? Sim. Não, é porque esse computador ele é meio doido, sabe? Às vezes o áudio dele para. Então, se isso acontecer, daí eu passo para o meu celular. Eu estou usando hoje o computador. Aqui. Bom, turma. Então, hoje a gente vai estar vendo então sobre o folclore, tá? E aí a gente vai conversando então ao longo então da aula sobre isso. Bom, então vamos lá. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o folclore. A gente já viu lá no primeiro ano, quando a gente falou sobre a cultura material e imaterial, né? Que também são formas de folclore. Então, o conjunto de tradições, né, que a gente tem. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês para vocês irem acompanhando. Só um instantinho. Estou ainda me entendendo com utilizar no computador. Vocês não estão ainda vendo a tela do meu computador, não, né? Sim. Tá vendo? O Vocês slide. estão conseguindo? Tá. Sim. Bom, tá dando então para vocês acompanharem. É porque eu não consigo ter... Bom, então, o que é o folclore? Então, qual é a definição, então, do que é o folclore? Primeiro, quando a gente pensa em folclore, a gente pensa em cantiga de roda, a gente vai pensar, então, nas lendas brasileiras que a gente tem, vai lembrar do Monteiro Lobato, né, que foi
um dos grandes precursores, né, do nosso folclore. Então, ele levou as nossas lendas para outro patamar, né? Então, assim, é importante a gente definir, então, o que é esse folclore. Então, calma aí. Acho que tem gente querendo entrar. Deixa eu só ver como que é. Só um instantinho. Gente, eu tô me entendendo ainda com ele, tá? Então... Vocês têm gente querendo entrar. Só um instantinho que eu vou... Pelo meu celular eu consigo admitir, pessoal. Só um instante. Tem gente, eu tô aqui. Não. Bom, então vamos lá. Então, a definição de folclore, a gente vai ter, então, um conjunto de costumes, de lendas, provérbios, manifestações no geral, né? Então, tudo que envolve a cultura de um povo é folclore. Bom, então a gente tem acho que agora vai melhor. Bom, então é um conjunto então, de costumes, de lendas, então tudo que envolve a cultura de um povo. Então a gente tem aí as lendas de santos, que é o que eu vou estar abordando hoje com vocês, tá? Então, o folclore é a definição das tradições. Então, tem um prato típico que a família de vocês costumam fazer e que é passado de geração em geração. Um prato que só os avós de vocês fazem, vai passando para a mãe, passa para a tia, que é só de vocês, que é costume da família de vocês. Se é um costume, né, e é para mais de uma pessoa e é transmitido pela oralidade, né, pela fala, então isso é folclore. Então, é uma manifestação popular, então, seja de um país, de uma região, e folclore não existe só no Brasil, né? Então, isso é interessante a gente também prestar atenção, porque folclore é tudo isso. Bom, a origem, né? Isso aqui. Ai, gente. Acho que tem pessoas querendo entrar e eu não estou conseguindo. Tão mais fácil usando meu celular. Estou ainda apanhando aqui.
instantinho. Não consigo voltar na tela. Sim. As pessoas querem entrar e eu não estou conseguindo. Ai, gente, tá confuso isso. Aparece para vocês? Alguém está perguntando se quer entrar? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Ficou. Tem, os meninos estão tentando entrar. Fala só para ter um pouquinho de paciência que eu tô tentando retornar aqui, sair desse compartilhamento de tela. Acho que agora eu consegui, calma. Pronto, admiti. É que quando entra algum aluno, eu não consigo compartilhar a tela. Pessoal, para quem chegou agora, eu tô falando sobre o folclore, tá? Então, eu tô passando aqui. Agora vocês não conseguem mais ver, né? Não. Não. Bom, eu vou seguindo aqui e depois eu deixo lá disponível para vocês, que essa história de compartilhar a tela não tá dando muito certo. Então, eu vou continuar aqui e deixo para lá. Bom, então, para quem chegou agora, então, eu tô falando sobre o folclore, porque no sábado é o dia do folclore. Tá? Então, a gente está falando sobre o folclore, outros professores devem estar falando com vocês, então eu estou abordando, então, a questão de história, tá? Bom, então, folclore, como eu estava dizendo antes, né, o pessoal que chegou agora, é a manifestação popular, então, um conjunto de tradições, de cultura de um povo, tá? A gente vai chamar, então, de folclore. Bom, então a gente tem aqui, né, uma série de elementos que formam, então, o nosso folclore, a nossa cultura. Então, a cultura do povo brasileiro, então, ela é uma manifestação folclórica. Então, seja de música, de dança, né, de alguns tipos de jogos, de esporte. Vocês sabiam que esporte também é folclore? Quem sabia que esporte é folclore? Eu não sabia. A gente tem, ó, viu, Tati? Sim, esporte e folclore. Sim, a gente tem por parte do nosso folclore, a gente vai ter, então, a questão do tamborel. Vocês podem perguntar até para o professor Guilherme, né, que é o professor de educação física de vocês, mas o tamborel, por que o tamborel, né, é folclore, né? Porque o tamborel, ele nasce em Santos, né, ele é criado aqui em Santos, é um esporte típico
do povo santista, né? Que foi levado para outras partes do mundo. Então, a gente vai ter, então, a questão do esporte. Então, a gente tem como um exemplo o tamborel, que é um esporte tipicamente santista, que vocês veem nas praias. O tamborel, depois eu vou deixar lá na plataforma, no Classroom para vocês, o que é o tamborel. Tá, eu vou deixar a imagem, se vocês tiverem curiosidade de estar pesquisando aí, vendo o que é. O tamborel, ele é um esporte que ele é individual, né? Inicialmente, então você... em que você vai utilizar, né, uma espécie de um tamborzinho e uma bolinha parecida com uma bolinha de borracha, tá? Entre o tamanho da bolinha de tênis e a bolinha de ping-pong é um pouquinho maiorzinha, e que você vai jogar, então, com essa... Parece um pandeiro, na verdade, né? Que você joga e geralmente... então, é um esporte que só depende de você e que você vai jogar contra um adversário, tá? Então, onde é jogado? Nas praias de Santos. Então, sempre no horário da manhã ou no final da tarde, que é o horário que é liberado pela prefeitura, tá? Mesmo antes da pandemia, é o horário que é jogado, então, tamborel. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Bom, então o tamborel... Oi? Eu não sabia disso, professora. Esse aqui, ó. Isso! Sim, eu já joguei isso. Eu já joguei isso. Já jogou, joguei isso, já joguei praticou, então, o nosso folclore santista e não sabia, tá vendo? Nossa, eu já joguei muito disso. Nossa, quando eu estudava nessa escola, o professor, quando a gente ia pra praia, ele levava a bolinha e isso aí, pra jogar. E a gente jogava. Eu já joguei isso. É bem bacana, é gostoso de jogar, né? Divertido. Sim. Então, e é tipicamente santista, faz parte do nosso folclore, né? Outra coisa, alguém aqui já comeu meca? Eu. Já comeu, Yasmin? Já. Mais alguém? É mó bom. É muito bom. Bom, Meca, para quem não sabe, desconhece o nome, não é o local de peregrinação, né, lá dos árabes, né, da religião muçulmana. Meca, tá? É um peixe que vai ganhar, então, essa proporção de ser um prato tipicamente santista, tá? Geralmente, ele é feito assado, né, assado ou grelhado. Na minha família, quando a gente faz, geralmente, por ele ser um peixe assim, com um pouco mais de gordura e ele ser um peixe mais forte, né, assim, de sabor, a gente faz na churrasqueira, né? Geralmente, Semana Santa, aí a gente tem esse costume, porque senão a casa fica, né, com cheirinho de peixe a semana inteira. Então, a gente costuma fazer na churrasqueira. E é um prato que, em todos os restaurantes tradicionais de Santos, aqueles restaurantes na orla da praia, né? Que a gente tem vários, né? Deles que são tradicionais, tem uns bem antiguinhos, né? E tem, sei lá, 40, 50 anos. E esses restaurantes, o prato principal, né? É a meca, que é chamada de meca santista, que é acompanhado de farofa, vinagrete, arroz branco e a nossa batatinha frita que a gente, né, tanto ama aí, né? Quem não gosta de batata frita, né? Para mim, batata frita, em todas as refeições, se pudesse, teria. Não posso, né? Mas batata frita é a minha comida preferida. E acho que de vocês também, né? Da maioria, né? Quem não ama uma batatinha, né? Quem vai no Mac e não come batata frita, né? Nossa. Não tem como. Mas agora eu me enjoei das batatas do Meg. Agora eu tô gostando daquelas... Ai, esqueci o nome. A rústica. Isso! Nossa, é muito bom. Também. Eu amo. Nossa, muito bom, muito bom. Eu amo.
A gente tem feito bastante. Eu descobri agora uma marca que faz assim, igual da hamburgueria que a gente costuma comer. Ah, agora só compro dela, põe no forno, rapidinho fica pronta e é mais saudável. Mas é isso, gente. É o nosso folclore, né? Então, a meca é um prato, né, culinário típico de Santos, né? É um prato que, quando os turistas vêm aqui em Santos, o que a gente quer comer? Peixe. Qual o peixe? A meca. Então, a meca santista. Então, teve uma votação, né, para saber qual era o prato que teria a cara de Santos, né, que tinha esse apelo pela cultura material de Santos. E aí foi escolhido, então, a meca, né, a meca santista. Então, isso é folclore, gente. Isso é folclore, né? Então, a gente tem aí, né, em São Paulo, virada paulista, o pão de queijo em Minas. Então, que é característico, né, de cada região, tá? Então, faz parte da nossa cultura, né? Então, a cultura brasileira, ela não é formada somente por costumes que a gente está acostumado no dia a dia, mas são os pratos culinários, esportes que são típicos, né, da nossa região, do nosso Brasil. Né? Então, não é só a lenda, né, do boitatá, da iara, da sereia, do saci pererê. Então, isso faz parte, sim, da nossa cultura. Então, também marca a cultura, né, de cada região. Vocês devem ter feito vários trabalhos, né, relacionados a isso lá no Fundamental 1, né, Fundamental 2, que vocês viam mais a questão dessas lendas. E aí, hoje, eu queria falar sobre algumas lendas daqui de Santos, que a gente muitas vezes desconhece. Vocês sabiam que em Santos, então, tem algumas lendas? Alguém sabe qual é o nome, qual a história de alguma lenda daqui do povo santista? Eu conheço várias lendas, mas, tipo assim, que é daqui, eu não sei. Tipo, que veio daqui mesmo, sabe? Tipo, eu conheço várias que contam aqui, mas que não é daqui. Fantasma do Baguetá. Oi, Vitor? Fantasma do Baguetá. Vocês vão encontrar essas informações lá na página do Novo Milênio. Fantasma do Baguetá. Isso, Fantasma do Paquetá. Muito bem, Vitor. Eu ia começar justamente falando sobre isso, sobre o Fantasma do Paquetá. Yasmin, qual a lenda que você sabe que conta a história daqui de Santos? Daqui de Santos? Sabe alguma? Não, só sei, tipo, lenda. Que Não fale, sei, tipo... que tenha se passado aqui? Não, aqui não. É que foi o que eu falei, eu conheço lenda, mas não aqui. Entendi. Então vamos começar então pelo Fantasma do Paquetá. Então é uma história que vai se passar, né, em cemitério, né? E que acreditavam então que depois da meia-noite, né, vinha um fantasma, né, que rondava então o cemitério do Paquetá. Primeiro, que todo mundo sabe aqui onde é o cemitério do Paquetá? Sim. 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 Lá para dentro, né, no centro de Santos. Lá no final, né, no final que seria, né? Não é o final, né? É o início. Da Conselheiro, né? É? Então, a gente teve vários cemitérios aqui em Santos, né? Vários que já nem existem mais, né? A gente já teve cemitério dos ingleses, cemitério dos estrangeiros, né? Que hoje não existem mais, né? Os restos mortais dessas pessoas estão no cemitério do Paquetá. No cemitério do Paquetá, onde estão as pessoas mais ilustres de Santos, o local onde elas foram
então, enterradas, tá? Hoje em dia, dificilmente, só se a pessoa tem um jazigo lá, que ela é enterrada lá no cemitério do Paquetá. Caso contrário, ou é no da Filosofia, né? Ou no da Areia Branca. Mas no cemitério do Paquetá, só para pessoas ilustres, como o nosso ex-governador, Mário Covas, tem os restos mortais lá, então pessoas ilustres da nossa cidade, né? Pessoas que já possuíam um jazigo familiar que podem ser enterradas lá. Tanto é que vários... agora me fugiu o nome, né? Vários jazigos de famílias ilustres são tombadas, né? São protegidas, então tem um conjunto, tá, de jazigos que são tombados, né, pelo Condepasa, né? Então são protegidos. Por quê? Porque tem um apelo arquitetônico, né, nesses jazigos, que retratam então a história, né, de determinado tempo. Então são protegidos então pelo patrimônio histórico de Santos, tá? Bom, então voltando então à questão então do folclore, então eu vou por aqui e aí a gente vai falando então sobre que eu quero contar a história do fantasma do Paquetá para vocês. Bom, mas antes disso, a gente vai falar então, né? Só um instantinho, gente. Bom, então a gente tem alguns nomes que vão marcar então a história do nosso folclore. Então a gente vai ter o Luiz Câmara Cascudo. Então isso eu vou deixar depois disponível para vocês, porque a gente vai fazer uma atividade depois relacionada a isso. Então vou deixar, não se preocupem, vou deixar todo o material lá no Classroom para vocês. A gente tem a figura do Mário de Andrade e tem o Florestan Fernandes, né? Que vai se destacar, então, no estudo sobre o folclore. Então, esses três nomes são fundamentais, então, para a história do folclore do Brasil, tá? Bom, a gente vai ter também... Só um instantinho. Bom, então, a história do fantasma do Paquetá, que o Vitor falou, tá? Para quem tiver curiosidade, se eu não me engano, pelo menos antes tinha, não verifiquei, mas tinha, se eu não me engano, no YouTube, alguns vídeos. Teve até um antigo Rota do Sol, né, que era um programa que mostrava sobre turismo, né, cultura da região, que a Rosana Vale, que é nossa, então, deputada federal, ela fez, que contava essas lendas, essas histórias de Santos. Bom, então o fantasma do Paquetá. Então, o fantasma, a gente não sabe se é uma história verídica ou não. Há relatos, né, de pessoas mais antigas, então foi transmitida pela oralidade, então pela fala, tá? Então a gente não tem uma certeza, né, se realmente aconteceu. Mas existe a história de que rondava um fantasma, né, pelo cemitério do Paquetá em torno do ano de 1900, tá? Que tomou conta da cidade de Santos. A cidade de Santos, naquela época, a população não era a população que a gente tem hoje. Outra coisa, as pessoas moravam aonde? Moravam no centro de Santos, né? Hoje em dia, meio que a gente, meio inconcebível, né? Na nossa visão atual, a gente vê, né, que o centro de Santos
era o local onde as pessoas queriam morar. Ninguém queria morar na Vila Rica, queria morar no Gonzaga, queria morar, né, na ponta da praia. As pessoas queriam morar no centro da cidade. Era lá onde tudo acontecia. A agitação da cidade toda se passava por lá. Então, naquela região, na região central, existiam muitos casarões, né? Então, as grandes fortunas de Santos se concentravam lá no centro. Então, todo mundo queria morar no centro, era um local cobiçado. Os nossos bairros mais para cá, né, foram se desenvolvendo depois, porque é o que acontece e vem acontecendo, né, com o crescimento urbano, as pessoas são jogadas para fora daquele núcleo. E aconteceu. Só que o centro da cidade passou também a ser um grande polo comercial, né? E aí, hoje em dia, funcionam o quê? Funcionam os escritórios, né? Os escritórios aduaneiros, os escritórios de importação e exportação, né? Que movimentam, então, grande parte do nosso PIB brasileiro se passa na cidade de Santos. Eu vi, isso foi o prefeito que falou agora na inauguração da nova entrada de Santos, que 1/3, né, do PIB brasileiro passa no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Tá? Então, tamanha a importância de Santos, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque os produtos que passam aqui estão sendo exportados, então, para o mundo inteiro. Bom, então, voltando à história do fantasma do Paquetá. Então, a cidade ficou toda empolvorosa, o que está acontecendo, né? Que por volta da meia-noite a gente escuta gemidos, né? Choro. Bom, ocorreu que uma certa Maria, apelidada de Maracajá, que era uma beata, teve um envolvimento, então, religioso, né? Com um religioso. Ela se envolveu com um padre, tá? Ela se envolveu com um padre e ficou grávida, tá? A residência dela era ao lado da antiga matriz de Santos. Então, dessa relação, então ela ficou grávida e nasceu uma criança que morreu logo ao nascer. Então, devido ao alto índice de mortalidade da época. Então, naquela época não tinha saneamento básico que a gente tem nos dias de hoje. A gente não tinha médico, não tinha hospital, não tinha nada. Então, como eu já falei lá na Idade Média para vocês, lembra do mal dos 7 dias? Vocês lembram disso? Lembram, turma? Que eu comentei com vocês do mal dos 7 dias? Eu lembro. Acho que não. Não? Licencia. Bom, o mal dos 7 dias era o mal que acometia as crianças recém-nascidas. Por quê? Porque naquela época não tinha saneamento, não tinha médico, etc. Não tinha condições. Lá na Idade Média, as pessoas nem lavavam as mãos. Lembra que eu já expliquei isso para vocês, né? Então, o medo da água, né? Só o fogo purifica. Lembram? Lá no primeiro ano. Sim. Bom. Então, as crianças com 7 dias, elas não têm ainda anticorpos suficiente, tá? Então, elas vão adquirindo anticorpos através do aleitamento materno, né? Através do contato com a mãe, né? Com os familiares, ela vai adquirindo, né? Antes dela tomar as vacinas, ela vai adquirindo, então, essa imunidade, vai construindo o sistema imunológico dela. Então, com 7 dias, esse sistema imunológico ele é muito frágil. Então, é comum, né? Antigamente, as crianças não sobreviverem devido às más condições, então, de higiene, principalmente, tá? E devido, então, poderia ter alguma doença já pré-existente já ao nascer.
mas a maior probabilidade era devido, então, às condições de higiene, né, e à falta de um atendimento médico, né, que a gente tem nos dias de hoje. Então, a criança morreu. Que, então, isso era comum, né, no final do século XIX. Isso era, né, grande parte das crianças vinham a falecer logo que nasciam. Então, por volta, então, nessa primeira semana. Então, por isso que mal de 7 dias, de uma semana. Então, por vergonha, a criança, como a criança era fruto de uma beata com o padre, ela foi enterrada de forma bem discreta, né? Sem que a sociedade soubesse. Mas a sociedade vai cobrar da Maria. Cadê seu filho? O que você fez com seu filho? Né? Você matou seu filho? Você sumiu com seu filho? Porque ninguém viu o que aconteceu. Ela não podia falar para todo mundo. Aquela criança era fruto de um relacionamento proibido, né? Um relacionamento com o padre. Gente, já vai cair a reunião e a gente inicia novamente, tá? Então, todas as noites, a Maria, depois da meia-noite, ela surgia na esquina da rua São Francisco de Paula, com um vestido próprio da época. Então, aqueles vestidos enormes, compridos, com cauda, né? Ela usava um véu, né? Semelhante ao da Semana Santa, então de peregrinação. Sabe aquele véu que algumas beatas a gente vê muito em série, em filme, né? Aqueles véus de renda, preto, né? Que usa na Semana Santa, de penitência, quando elas vão lá rezar? Pois bem, era assim que a Maria estava vestida. Só que naquela época, a iluminação também não era boa na cidade, né? A iluminação ela era a base ainda de óleo de baleia, então a sombra que se formava, né? A escuridão era muito grande. Então, imaginem, né? Aquela penumbra, né? Aquela escuridão, aquela névoa da madrugada, naquele sereno, e vinha ali cruzando então a rua São Francisco de Paula, uma mulher, né, vestida de preto, chorando, né? E aí vão atribuir a ela, né? E aí ela entrava no cemitério para rezar, né, pelo seu bebê que havia falecido, que ela acreditava que ele tinha morrido porque era pecado ela ter se envolvido com o padre e que Deus castigou ela. Então, ela todas as noites, após a meia-noite, ela ia lá chorar. Ela chorava, chorava, chorava. Até que ela cansava de chorar, se retirava, ia embora do cemitério. Cemitério de noite já é uma coisa meio macabra, né? Uma coisa meio, né? De medo, né? Ninguém nem quer passar na frente do cemitério. Nem durante o dia a gente já evita, né? Imagina durante a noite, depois da meia-noite, né? Naquela região, as pessoas se recolhiam muito antes, né? Para dormir. Então, as pessoas dormiam muito cedo, porque acordavam muito cedo. 5 horas da manhã, Santos já estava já se agitando, né? Então, a Maria, né? Pegava e ficava lá. Então, escondida chorando, então, pelo seu bebê. Mas, né, então, acabando então, essa manifestação, então ela ia embora. E foi em 26 de julho de 1900 que ocorreu a última aparição. O que se explica, tá? Então aí que descobrem que ela era o fantasma quando a encontram morta, tá? No dia 26 de julho de 1900. Então a Maria morreu
Depois disso, não teve mais história nenhuma de fantasma. Então, a história dela é atribuída, então, ao fantasma do Paquetá. Alguém já tinha ouvido falar nessa história? Fora o Vitor, que o Vitor falou que já... o Vitor que falou do fantasma do Paquetá. Então, isso é uma lenda, né? É uma lenda urbana de Santos. Tem uma lenda daquela ali das pedras, do... Esqueci o nome. Da Pedra da Feiticeira.